Olá, meus queridos irmãos, bem-vindos a mais um momento no qual nós estaremos unindo a nossa fé, as nossas forças para buscar a presença do Senhor. Bem-vindo neste momento que nós estaremos realmente com a mesma disposição mental de fé, acreditando na presença gloriosa do Senhor, na palavra do Senhor, que diz que onde estiver dois ou mais reunidos, o Senhor estaria no meio. E nós estamos reunidos. Na época de Jesus não tinha esse recurso. E ele diz: vocês farão coisas maiores. Nós conseguimos estar reunidos, você aqui, até mesmo você em outro país. Nós nos tornamos uma só fé. Nós estamos unidos em um mesmo espírito, mesmo estando distante. Quando Jesus disse que vocês farão coisas maiores, uma das coisas maiores é essa. Ele podia falar só onde a força da voz dele alcançava. Nós podemos falar para um outro continente com acesso à tecnologia. Então, fica aqui comigo até o final e você vai entender hoje, certo? A força que está sobre você. Você não vai ter desculpas para reclamar das situações de fraquezas, porque você vai entender, você vai compreender hoje a verdadeira, a real força que está sobre você, que você tem em si. Coisas que talvez você ainda estava oculta ao seu entendimento. Okay? Eu vou ser bem rápido, objetivo, por causa do horário. E a gente logo em seguida nós faremos a nossa oração de fé, certo? Clamando a Deus para curar o corpo, curar a alma, restaurar o espírito, dar um sono abençoado. Nós temos, o grupo nosso está crescendo a cada dia. Nosso grupo está crescendo a cada dia. Nós estamos formando essa comunidade, certo? De fé. Eu tenho certeza que vamos alcançar muito mais, ok? Para a nossa meditação de hoje, eu vou recorrer à tela do computador aqui e vamos ler o texto bíblico, ok? Nós vamos ler esse texto que está em Lucas capítulo 5, versículo 17. Olha o que o texto diz. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Lucas 5 e 17. Eu vou ler de novo, presta bastante atenção. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele quem? Jesus, ensinando. E achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, ou seja, líderes espirituais, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, de várias regiões. E o poder do Senhor, que Senhor? Deus, Pai, que poder? Poder do Espírito Santo, estava sobre ele para curar. Ele quem? Jesus, para curar o quê? Qualquer tipo de enfermidade, até mesmo ressuscitar mortos. Lucas, capítulo 5, versículo 17. Guarda bem esse versículo e nós iremos meditar agora sobre este versículo. Bom, presta bastante atenção que esta palavra de fato, ela vai mudar a sua concepção, mudar a sua vida, trazendo um esclarecimento muito poderoso de transformação em você.
Pode ser que você não tenha ouvido isso ainda, você não tenha interpretado dessa forma que eu vou te passar, ou não tenha te ensinado assim, mas hoje você vai compreender comigo algumas verdades contidas nesse texto, que pode ser que a maioria de vocês que estão me ouvindo agora, ou que vão me ouvir depois, ainda não ouviu. E você que vai ouvir depois, o efeito é o mesmo, a palavra é viva, é eterna, é eficaz, sempre operante no momento que a pessoa ouve. Então você também será abençoado. Primeira pergunta, a Bíblia diz que Jesus, certo? Esse ele era o próprio Jesus, certo? Estava ensinando várias pessoas, vários líderes, estava ali com Jesus, vários líderes, certo? E Jesus então estava ensinando essas pessoas, várias pessoas ali reunidas, inclusive líderes das sinagogas. E a Bíblia diz que no final que o poder do Senhor estava sobre ele, como eu acabei de dizer. Que Senhor é esse? O Senhor aqui é o Deus Pai, o Deus Pai de Jesus. O poder de Deus Pai estava sobre ele. Que poder é esse? O Espírito Santo. O poder do Espírito Santo estava sobre ele, que era o próprio Jesus, e para curar. Isso é interessante. E aconteceu que Jesus estava ali ensinando várias pessoas, e o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Jesus estava, digamos que empoderado, cheio de poder sobre ele. Aí eu te pergunto uma coisa: que poder é este? Que poder é esse? Até os 30 anos, praticamente nada aconteceu, nenhum milagre aconteceu. Exatamente com 30 anos, Jesus foi batizado por João Batista. Se você anotar aí, Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, diz que João Batista batiza Jesus no Rio Jordão. E quando Jesus levanta da água, todos veem o Espírito Santo descendo de forma corpórea, de forma de uma pomba, desceu sobre Jesus. Esse Espírito Santo, em forma de pomba que desceu sobre Jesus, é exatamente esse poder que estava sobre ele para curar, porque foi depois deste evento que Jesus então começou a realizar os milagres. Então, quando nós lemos esse versículo, foi depois desse batismo, porque antes Jesus não estava fazendo milagres. Até os 30 anos Jesus não fez. Então, logo quando ele recebe a descida do Espírito Santo sobre ele em forma de pomba corpórea ali, e entra em Jesus o Espírito Santo do Deus Pai, então ele recebe esse poder nele, e ele sai realizando então milagres, curando, ressuscitando pessoas, curando leprosos, aleijados, libertando pessoas de espíritos malignos, enfim, muitas coisas acontecem, porque esse poder de Deus Pai, que era o Espírito Santo, estava sobre ele. Agora, o que eu quero chamar a tua atenção é o seguinte: se você pegar a sua Bíblia e for lá em Lucas capítulo 24, depois do texto que nós vimos, Lucas 24, do versículo 49, Jesus diz assim: eis que vos envio a promessa de meu Pai. Eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Certo? Jesus faz a promessa que ele precisava
ressuscitar, que Jesus, depois de ressuscitado, ele iria para o Pai. Essas palavras foram depois de Jesus já ressuscitado. Agora é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não irá descer. Então, ele diz assim, olha, agora vocês ficam reunidos em Jerusalém. A igreja do primeiro século, os primeiros membros da igreja, que eram os discípulos, aquela multidão que acompanhava Jesus, fiquem em Jerusalém, certo? Para que a promessa de meu Pai seja enviado. Quem era a promessa? O Espírito Santo do Deus Pai iria vir sobre aquelas pessoas. Você está conseguindo entender isso? Agora eu te pergunto uma coisa, qual a diferença do Espírito Santo que desceu sobre Jesus, que concedeu a ele esse poder de realizar milagres? Qual a diferença desse Espírito Santo, desse poder, para o Espírito Santo e o poder que recebemos? Eu vou te fazer mais uma pergunta. Por que Jesus disse que nós faríamos coisas ainda maiores do que Ele? De que forma nós faríamos se somos humanos, seres fracos na nossa própria natureza carnal, que não temos capacidade de fazer nada? Como encontraríamos forças sobrenaturais para realizar coisas maiores do que Jesus? Se não fosse essa mesma força, esse mesmo Espírito que estava sobre ele, se ele não descesse sobre nós. Você pode entender isso? Porque se você está entendendo isso, isso vai transformar a sua vida. Tem que transformar. Tem que transformar. Tem que nos transformar. Essa palavra tem que nos transformar. Porque ela é muito poderosa. Essa palavra é o reino de Deus sobre nós. É a palavra do reino de Deus. E o meu propósito é te conscientizar desse reino, que você faz parte desse reino, independente da sua religião. Se você um dia aceitou ao Senhor Jesus Cristo, se você confessou a Jesus como Senhor e Salvador, independente da sua placa denominacional, da sua religião. Se você é um evangélico, se é pentecostal, se é tradicional, ou se é católico, não interessa. Não interessa a placa denominacional ou rótulo. Interessa apenas uma coisa: você aceitou Jesus? Você confessou o Senhor Jesus Cristo? Se você não fez isso, faça. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz. E eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu creio no meu coração e confesso com a boca. A Bíblia diz, Efésios capítulo 1, versículo 13, então o Espírito Santo vem sobre você como selo, entra na tua vida e faz morada na sua vida. Então, meus queridos irmãos, quero finalizar essa mensagem dizendo que essa mesma força, esse mesmo poder que estava sobre Jesus para curar pessoas, para libertar pessoas, para ressuscitar pessoas, é o mesmo que está em você. A força que estava sobre ele é a mesma força que está sobre você. Entende? Pode ser que você não tenha fé para isso, para estender a mão para um aleijado, ele se levantar. Pode ser que você não tenha fé para chegar num velório e mandar um defunto levantar. Ninguém vai te obrigar a ter fé assim. Ninguém vai exigir que você tenha fé de chegar no hospital de câncer e mandar uma pessoa levantar. Tem pessoas que têm, mas não é isso que eu quero dizer para você hoje. No mínimo, o que você tem que entender hoje,
que existe em você uma força suficiente para te levantar, para te dar força para caminhar, no mínimo. No mínimo você tem que entender que não vale a pena mais você insistir com as suas próprias forças. Você tentar caminhar com as suas próprias forças e se sentir fraco, ficar declarando que você é fraco, que você não tem força, que você não pode continuar. Você está me entendendo? Você está negando ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito dele quando você faz isso. Quando você fala que está fraco, que não consegue, que não pode, você está negando, você está anulando tudo que ele fez por mim e por você. De morrer na cruz, ressuscitar, subir ao céu, sentar no trono da glória e enviar o Espírito de poder sobre mim e sobre você. Quando a gente declara que somos fracos, que não conseguimos, certo? Deixa a autoestima lá embaixo. Quando nós deixamos esse sentimento de derrota vir em nós, sabe o que a gente está fazendo? A mesma forma que Pedro fez. Estaremos negando a Jesus. Estamos negando a Jesus e anulando tudo o que ele fez para as nossas vidas, porque nós não estamos tendo consciência da força dele que está em nós. Porque estamos confiando apenas na nossa própria limitação. O que fazer então? Primeira coisa é despertar para essa consciência, você entender o que eu estou te falando. Abrir o coração e buscar dentro de você. Jesus disse, busque o reino está dentro de você. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Permita que essa força manifeste no teu coração, permita que essa força encha a tua alma, permita que essa força te mostre o caminho que você deve trilhar, permita que essa força mova dentro de você, permita que essa força se manifeste na sua vida para que você possa caminhar e ter êxito na vida. Eu quero dizer que você tem um aliado com você. Você tem uma pessoa dentro de você. E essa pessoa se chama Espírito Santo. É a mesma força, é o mesmo poder que fez Jesus prevalecer, suportar tudo e vencer. Jesus diz assim, olha, no mundo vocês vão ter desafios, certo? Mas tem de bom ânimo, vocês terão obstáculos, certo? Aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Ou seja, se ele venceu, é porque eu ou é porque você também nós podemos nessa força que estava nele. É a mesma força que estava nele, é a força que está em nós. Então, se desperte hoje para essa força, toma posse dessa força, se encha desse poder hoje e permita que ele enche a tua alma, permita que ele enche a tua vida, permita que ele transforme o teu coração e te faça ter êxito. Não aceite mais a derrota na sua vida. Não se conforme com a derrota, não se conforme com a fraqueza, não se conforme com a mediocridade. Porque se eu tenho um espírito de poder dentro de você, você tem um espírito de força, de sabedoria dentro de você, então não se acomode numa vida mesquinha, numa vida medíocre. Não aceite essa vida de escassez em todos os sentidos, escassez de alegria, escassez de felicidade, escassez financeira. Não aceite, busque no Senhor para que Ele mude esse quadro da sua vida. Permita que essa força flua de dentro de você, te dando sabedoria, te dando força, te dando ânimo para caminhar. Peça ao Senhor, Pai, me dá compreensão, me ajuda a entender
o que esse irmão está me dizendo. Me ajude a entender, faça com que essa mensagem entre no meu coração, na minha alma, para que eu possa me levantar de fato e fazer a diferença lá fora. É para isso que o Senhor Jesus ressuscitou. Para que você e eu tivéssemos essa força, esse poder em nós, para que pudéssemos prevalecer contra todo o mal. Jesus disse assim, olha, o que está em nós, o que está em vós, é maior, é mais forte, é mais poderoso do que o que está no mundo. Muito mais, sabe por quê? Porque o que está em vós é a própria essência de Deus, é a própria essência do Criador. É a força de Deus, é a força criadora que está dentro de você. Por isso é maior do que qualquer coisa neste mundo. É a glória de Deus que está sobre você. Toma posse dessa palavra. Adote essa palavra para a tua vida. Aceite essa palavra na tua vida hoje, que ela vai fazer uma diferença sobre você. Vamos orar agora? Se você pode, eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora. Feche os teus olhos. A oração que nós vamos fazer agora é para que você tenha essa plena consciência desse poder sobrenatural, glorioso que está dentro de você, para que ele possa fluir de dentro de você. O apóstolo Paulo diz que se colocava de joelhos para que as pessoas entendessem isso. E eu quero te clamar agora a Deus. Querido Deus, olha para esse meu irmão, para essa minha irmã, contemple a vida, Senhor, dessa pessoa. Tu conheces o coração dela, a alma, o espírito dela. Tu sabes o que ela necessita, Senhor. Eu quero clamar, Senhor, que o Senhor incline os teus olhos e contemple a vida dessa pessoa. Espírito Santo, o Senhor que está dentro dela, escute o gemido, interprete o gemido dela, escute o clamor dela e se manifeste na vida dela, no coração dela. Vai enchendo essa alma de alegria, de esperança, de contentamento. Encha de poder esse corpo, que ele possa, Senhor, ter a mentalidade transformada, que esse irmão, que essa irmã possa ter a consciência desse glorioso poder dele. E que esse poder realize a cura no corpo dele, Pai. Sim, que a cura esteja fluindo no corpo, em cada célula do corpo, dos ossos, da pele, dos órgãos internos, do cérebro. Esteja recebendo esse poder, essa cura, que essa cura possa transbordar na alma desse meu irmão, dessa minha irmã agora, enchendo a alma com essa glória, com esse poder. Ó Espírito Santo, enche essa vida, muda os pensamentos, coloca fé nesse coração, coloca força, coloca sabedoria para que ele possa prevalecer contra o mal e vencer. Coloca alegria, felicidade, abençoa esse irmão, essa irmã, abençoa o relacionamento, Pai, o casamento desse irmão, dessa irmã. Abençoa os filhos, abençoa essa casa, levanta esse irmão como autoridade no lar para profetizar e declarar a vitória. Ó Deus, faça prosperar a vida deste irmão, Senhor, financeiramente. Manda recursos, faça milagres nessa vida, para que ele possa testemunhar da sua glória na vida dele. Que ele esteja recebendo agora de coração aberto essa bênção gloriosa sobre a vida dele. Ó Deus, porque eu vou estar sempre aqui lembrando ele dessa força que ele tem. O Senhor me colocou no meu coração esse propósito, eu vou estar sempre falando disso, Pai, que o Senhor está nele. Que a força do Senhor está nele, que a cura, que a libertação, que a alegria está nele. Essa é a minha missão. E que o Senhor honre
essa palavra e abençoa essa pessoa em nome de Jesus. Querido irmão, esteja recebendo agora esse poder, essa glória no teu corpo, no teu espírito e na tua alma. Receba a cura no teu corpo, na tua alma, a restauração da tua alma. Receba a prosperidade nos teus caminhos. Receba a bênção no teu lar, no teu casamento. Receba vida. Receba prosperidade, alegria e felicidade em nome de Jesus Cristo. Em todas as áreas da sua vida. Que você tenha uma noite abençoada de sono. Eu profetizo sobre a sua vida. Uma noite de sono abençoada. Receba agora uma noite de sono abençoada, de descanso, de renovação, de restauração do corpo, da alma, da mente. Receba agora essa bênção do sono, em nome de Jesus Cristo. Querido, se essa palavra falou com você, se você quer caminhar junto com a gente aqui, se é interessante para você ouvir esse tipo de mensagem, é a mensagem que Deus tem colocado no meu coração, se escondiz com o que você procura, e se você não é inscrito e quer receber mais comunicado de mais palavras ao vivo, mais vídeos, estudos que nós iremos fazer sobre o poder do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, enfim, se inscreva no canal aí, ok? Deixe os seus comentários, dá um like, ok? Se isso está sendo útil para você, faça isso, ok? Se você entende que não, fique à vontade. E se você entenda que isso é positivo, passa para as pessoas também, coloca nos seus grupos, passa para as pessoas que precisam, assim como eu e você precisamos, estamos sendo abençoados e agraciados, outras pessoas também serão abençoadas e agraciadas, ok? Nós vamos ficar por aqui. Que Deus te abençoe grandiosamente. Até amanhã cedo nós teremos um novo encontro, ok? Fica com Deus, fica atento aí que você estará recebendo o comunicado. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus Cristo.